A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 10, do versículo 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como as crianças. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Caríssimos, ontem nós refletíamos sobre a situação do casal que se une para viver o matrimônio. E Jesus foi bem claro, se posicionou a favor da unidade, da indissolubilidade do matrimônio e também do papel da mulher. Ela não é inferior ao homem. Havia uma mentalidade, como ainda continua hoje, persiste na humanidade, que a mulher deveria ser rebaixada, inferiorizada. E para Deus, o homem e mulher são criados para viver uma só carne, um só coração, uma só alma, um só dom, mostrando assim a igualdade do homem e da mulher. Agora, hoje, continuando o mesmo capítulo 10 de São Marcos, os antigos, os discípulos, as famílias, trazem os seus filhos, as suas crianças, levam para Jesus, para que Jesus toque, abençoe, Assim como hoje também os pais levam os filhos para a igreja. Aliás, é bom a gente lembrar isso, Muitos pais preocupados com as crianças para que não façam barulho, não dê trabalho, na hora da celebração, deixam as crianças em casa. Isso é uma atitude que é entendida, porque os pais querem ter paz na hora da celebração, mas a igreja oferece hoje, através do acolhimento, uma forma de as crianças também se envolverem. Eu, por exemplo, celebro na comunidade Adorai, e todos aqueles pais que tem pai que tem 3, 4 crianças, filhos, e eles levam todos, elas ficam todas lá, tem uns brinquedos que colocam, mas elas ficam dentro do ambiente da celebração. E elas falam, às vezes se movimentam, mas nós somos preparados, nós temos consciência que elas não atrapalham. Aqui a gente viu que os discípulos repreendiam, queriam tirar as crianças de se aproximarem de Jesus. Quando as crianças foram levadas até Jesus para que Jesus abençoasse. Mas Jesus, por sua vez, não gostou. Diz o Evangelho que Jesus se aborreceu. Olha aí, tá vendo? Aí Jesus mandou que deixasse que as crianças viessem. Vocês não podem proibir que as crianças se aproximem de mim. Então nós temos que entender que o reino de Deus é de todos, E o reino de Deus, a imagem que Jesus deixou para você entender como é o reino de Deus, como é a igreja,
Jesus mostrou às crianças. Nós temos que nos convertermos. Num outro texto do Evangelho de São Mateus, Jesus chama a atenção: quem não se converter e não se tornar como criança não pode entrar no reino de Deus. E por que isso? Porque a criança, ela é desprendida, ela é simples, ela não tem esses esquemas, não é? de saber o que é que deve separar, não é? O que é um adulto, o que é uma criança. Não, elas são livres, elas são cheias de amor, de lições para nos dar. Então os adultos é que tem que ter preparo para saber acolher, ser generoso com as crianças, não violentos, levar a paz, não ter maldade nem malícia. Quantas notícias nós vemos, né, nos jornais, de pessoas adultas violentando, meu Deus, criancinhas novinhas, né, sem nenhum problema de consciência. Isso clama aos céus. Os discípulos pensavam que elas não deviam se aproximar de Jesus, porque Jesus não podia perder tempo com essas crianças, abraçando-as, abençoando-as, colocando a mão sobre a cabeça. Isso era perder tempo. Jesus mostrou o seguinte: Jesus não só ensinava com palavras, mas ele ensinava com gestos. Então Jesus deu aqui uma grande lição, não é? Com elas devemos aprender como aceitar as coisas de Deus, sem pretensões, mas com alegria, com confiança, né? Receber uma criança é receber o próprio Deus que nasceu entre nós como um menino, né? Sem nada, numa estrebaria. Então Jesus se identifica com todos aqueles que não têm o mínimo de condições para viver, para nascer. E essa lição a gente tem que levar para o dia a dia. Os discípulos, eles repreendiam as pessoas que traziam criança até Jesus. Essa atitude foi rejeitada por Jesus, porque as crianças, elas estão aí na sua idade infantil, mas o que Jesus quis dizer para nós é que o reino de Deus é dos pequeninos, é dos humildes, dos pobres. Ninguém pode pertencer a Jesus e a Deus repreendendo os outros, ignorando a presença de Deus no meio de nós. E essas pessoas bem humildes, elas que são o sinal visível de que Deus está entre nós. Por isso que na nossa convivência é muito importante o que está começando agora na Igreja Católica, que é a pastoral do acolhimento. E a igreja, por sua vez, também, ela deve se apresentar ao mundo como pura, santa, imaculada, sem ruga nem mancha. Por isso, nós devemos olhar para os pequeninos, os pobres, que eles nos dão lições grandiosíssimas, né, de como o reino acontece entre nós. Rezemos. Senhor e Mestre, repreendes os discípulos porque repelem as crianças e corriges a atitude deles. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Dá-nos, Senhor, um coração acolhedor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 10, do versículo 3 a 16. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.